Olá, colegas da enfermagem. Meu nome é Tainá e eu vou falar sobre as enfermeiras pioneiras no Brasil. Eu vou começar falando sobre a Aide Guanais Dourado, espero que seja assim que se pronuncia o nome dela. Ela foi uma enfermeira baiana que nasceu no dia 23 de março de 1915, numa cidade no interior da Bahia, bem no interior da Bahia, chamada Irecê. Ela cresceu numa família protestante, ela era protestante e os pais dela eram professores rurais. Além disso, a mãe dela era líder da comunidade e, inclusive, quando Luiz Carlos Prestes, que foi um político influente, muito influente no século XX, visitou a cidade, ele passou pela casa dela para usar uns mapas que a mãe dela tinha. Ela se formou na escola de enfermagem Ana Nery, só que ela não foi a primeira da família a ir para a escola de enfermagem Ana Nery. A primeira foi a irmã dela, a Anitta, que partiu para o Rio de Janeiro e, ao conversar com a diretora da universidade, a diretora permitiu que ela ingressasse sem prestar o vestibular também. Então, tanto a Aide quanto a Anitta ingressaram na escola de enfermagem Ana Nery sem prestar vestibular, porque elas possuíam um curso normal. Eu imagino que seja o equivalente a um ensino médio. E um fato curioso também é que ela teve aula com a Zaira Sintra Vidal, que é uma enfermeira pioneira também e que a gente vai biografá-la aqui nesse trabalho. A Aide ela foi se destacando na graduação dela, até que, recém-formada, em 1935, ela tomou o cargo de enfermeira de saúde pública federal. E com o desenvolvimento do país e, consequentemente, do Departamento Nacional de Saúde Pública, que era um Ministério da Saúde na época, ela foi mandada para trabalhar no Maranhão e depois no Piauí. Só que ela tinha uma bolsa que tinha sido oferecida para ela pela Fundação Rockefeller e estava sempre sendo adiada por conta dessas viagens. Até que nas últimas viagens dela, ela procurou o representante da fundação para que ele pudesse intermediar essa bolsa. E ele realmente viu que ela era uma candidata à bolsa e falou assim: olha, você vai para São Paulo, porque lá tem um grupo que está organizando a escola de enfermagem da USP e depois disso a gente vai atrás da sua bolsa. Ela foi. Só que, com a Segunda Guerra Mundial, o campo político foi completamente alterado. E quando chegou a época dela correr atrás da bolsa dela, o representante da Fundação Rockefeller havia sido transferido para a Argélia. E o novo representante disse que a bolsa dela tinha sido cancelada. Bem, mas de qualquer forma, a viagem dela aconteceu e como? Quando ela voltou para o Rio de Janeiro, ela foi morar com uma família que ela conheceu no Maranhão. E a filha dessa família tinha um pretendente. A Aide acompanhava o pretendente e a filha da família nos encontros, para que eles não pudessem ir sozinhos. Quando a mãe do rapaz veio para o Brasil dos Estados Unidos, ela chamou a Aide para trabalhar com ela por um tempo, porque a Aide falava inglês, e depois de um tempo ela chamou para a Aide ser enfermeira dela nos Estados Unidos. Aí, em 1940, a Aide partiu para os Estados Unidos e a primeira coisa que ela fez quando ela chegou lá foi procurar a sede da Fundação Rockefeller para exigir a bolsa que era dela por direito. Só que quando ela chegou lá, a secretária disse que era inviável, que isso não era possível. Mas mesmo assim ela não desistiu. Numa segunda visita, ela exigiu falar com o diretor da fundação e ela conseguiu. Ele viu que ela era realmente uma candidata à bolsa, deu a bolsa para ela, só que como as aulas começariam só depois de uns meses, ela ficou estagiando em hospitais e escolas de enfermagem nos Estados Unidos e depois foi para a Universidade de Toronto, quando ela volta para o Brasil em 1942, ela ficou lá por 2 anos, ela já volta representando o Brasil no primeiro Congresso Pan-Americano de Enfermagem que aconteceu no Chile. No âmbito acadêmico, ela também ministrou aulas, ela foi professora, ela chegou até a substituir a diretora da universidade. Bem, não satisfeita com tudo que ela já tinha estudado até agora, ela foi estudar Ciências Políticas e Sociais em São Paulo. Depois, no governo Dutra, que foi de 1946 até 1951, com a teoria do capital humano. É uma teoria americana que diz que quando se investe em educação e saúde,
os indivíduos dessa sociedade, desse estado, se tornam mais produtivos e isso altera diretamente o crescimento do país. Então, como o Brasil era um país muito influenciado pelos Estados Unidos, todo num contexto de Guerra Fria, o presidente Dutra promoveu a criação de uma escola de enfermagem e de um Hospital das Clínicas na Bahia. E a AID ela participou tanto da criação do hospital quanto da escola de enfermagem, só que ela ficou lá por um tempinho e em 1949 esse trabalho se tornou inviável porque ela pegou uma briga feia com o reitor da universidade. De volta a São Paulo, ela reassume o cargo dela na divisão de organização sanitária no Departamento Nacional de Saúde. Em 1951, ela é nomeada superintendente dos serviços de enfermagem da campanha nacional contra a tuberculose. É importante falar também da associação dela com a ABEM. Ela se associou desde muito cedo, desde 1944, e ela teve uma trajetória muito produtiva, muito rica dentro da ABEM. Desde a criação de projetos, desde a criação de congressos de enfermagem, até ampliações, extensões das sessões da ABEM por todo o Brasil. Ela foi diretora e redatora da ABEM. Redatora da ABEM, ela foi por 40 anos. Inclusive, ela se tornou redatora da ABEM na década de 50. E foi nessa mesma década que ela também cursou. Em 1954, a AID ela vai propor um estudo de levantamentos de necessidades de enfermagem no Brasil. A Fundação Rockefeller topa financiar esse projeto, só que antes ela tem que ficar 2 anos estudando, se preparando para essa pesquisa no exterior, até que em 1956 ela volta e é feito a primeira pesquisa de enfermagem no Brasil, que foi o estudo de levantamentos de recursos e necessidades da enfermagem no Brasil. E esse estudo teve muita repercussão até internacional. A AID foi também membro da Comissão Legislativa na Assembleia Geral da ABED, que é a atual ABEM. Ela foi responsável por apresentar projetos e anteprojetos de leis relacionadas à enfermagem, como, por exemplo, o novo currículo mínimo. Inclusive, ela fez parte da Comissão de Peritos, que era um grupo que planejava o currículo mínimo da graduação de enfermagem na época. Ela apresentou também um projeto da classificação de enfermagem no Serviço Público Federal, porque ela dizia sim que a enfermagem era um curso de nível superior e que deveria ter a duração de 4 a 6 anos, porque o governo declarava que a enfermagem era um curso de nível médio e que deveria durar só 3 anos. E ela lutou para que não fosse assim, para que fosse para que houvesse a recategorização da profissão na categoria de curso de nível superior. Ela fez parte dessa comissão de 1951 até 1972. Então foram 21 anos de muita luta pelos direitos dos enfermeiros, pela recategorização, pela valorização da profissão. E foi por isso, por tantas coisas que ela fez, que ela recebeu muitos títulos e honrarias acadêmicas, como professora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia, como professora emérita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque de fato ela teve uma importância enorme para a construção da enfermagem, da história da enfermagem. E antes de mais nada, para que ela pudesse ter autonomia para isso, ela estudou muito para conseguir fazer tudo que ela fez, e foi por isso que ela faz parte da história da enfermagem, porque ela fez coisas que até então ninguém tinha feito. Antes de mais nada, porque ela estudou muito e principalmente também porque ela amava, ela gostava daquilo que ela fazia e por isso ela fazia com amor, com dedicação.